Início da noite de domingo, dia 29 de março do ano de 2020, e esse é mais um boletim da nossa série Coronavírus. Nesta edição, o secretário de Saúde anuncia que chegaram kits para os exames. Estado amplia de 330 para 400 o número de contratação emergencial para enfrentar o coronavírus. Em Porto Velho, médica anuncia morte de mulher de 66 anos por coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde afirma que espera o resultado oficial. Brasil tem número crescente de casos e o ministro da Saúde volta a recomendar o isolamento social, afirmando que se isso não acontecer, muitos vão morrer no Brasil. Expectativa se o governador Marcos Rocha autoriza a abertura do comércio em Rondônia nesta segunda-feira. Para quem não me conhece, eu sou Edivaldo Gomes, apresentador de TV no eixo central de Rondônia, Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná. E também tenho atividade muito intensa nas redes sociais. O objetivo inicial desta nossa série era enviar o vídeo através do WhatsApp, mas eles ficam maiores que a capacidade do WhatsApp, por isso a gente posta no YouTube e manda um link para você. Se você tiver canal no YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal e também acione o sino das notificações. Assim, quando a gente colocar o material, já chega para você a notificação, além de ser uma forma gratificante de reconhecimento do nosso trabalho. Pessoal, hoje eu passei a manhã escrevendo um texto, escrevendo um roteiro a respeito dos R$600 e consegui chegar a um texto que explica tudo, tira todas as dúvidas com 2 minutos e meio. Vou repetir aqui, chegamos a um texto de 2 minutos e meio. Daqui a pouco eu vou gravar e esse sim eu vou mandar através do WhatsApp. Eu quero agradecer aqui o Valdenir Azevedo, conhecido como Nini, que nesse horário está aqui na TV Alamanda, SBT em Ji-Paraná, me auxiliando na gravação. Olha, em Porto Velho, a médica anuncia a morte de uma paciente de 66 anos por coronavírus. Vamos ver aqui. Uma idosa de 66 anos morreu sábado, portanto ontem, em Porto Velho, infectada por coronavírus, segundo atestou a médica Delma Conceição Pereira das Neves, em guia para sepultamento assinado pela tabeliã do 4º ofício de notas Ivani Cardoso Cândido de Oliveira. A idosa, segundo o documento, morreu por doença respiratória Covid-19, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, ou seja, diabetes. Ela já foi enterrada, inclusive longe de outros túmulos. Não há informação sobre como a médica confirmou o contágio da idosa por coronavírus, uma vez que desde a quinta-feira os exames não eram realizados para a doença em Rondônia por falta de kits. A moradora era do bairro Ronaldo Aragão, em Porto Velho. A Secretaria de Estado da Saúde informou que aguarda o resultado oficial para se pronunciar a respeito do assunto. Já o secretário da Saúde, Fernando Máximo, que anunciou no final de semana, aliás, ele confirmou que o estado estava sem kits para a realização dos exames, hoje postou um vídeo, ele está numa clínica, uma espécie de laboratório, onde informa a população que esses kits chegaram neste domingo. Vamos acompanhar o vídeo. Olá, amigos de Rondônia, estou aqui agora para atualizar mais alguma vez sobre coronavírus, dessa vez uma atualização com uma notícia boa. Ontem nós fizemos um vídeo falando que estavam sem kits no estado, o governador Marcos Rocha ligou a Brasília para interceder por nós, deram notícia para ele que enviariam ainda na madrugada. Nós ficamos esperando hoje de manhã porque como está com dificuldade de voos e logística, a gente precisava confirmar. A doutora Cecileia me ligou agora de manhã dizendo que estava tudo certo, que os kits realmente estavam chegando. E agora, hoje, domingo, dia 29 de março de 2020, às 14 horas e 30 minutos, estamos realizando nesse exato momento, a equipe do LACEN trabalhando, realizando o primeiro teste de coronavírus hoje, dia 29, com os novos kits que acabaram de chegar. Essa é a notícia boa e em breve a gente vai trazer mais novas atualizações para vocês. Um abraço, que Deus nos abençoe. Já o Estado amplia de 330 para 400 o número de contratação emergencial para enfrentar o novo vírus.
Olha, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, o chamado Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, abre processo seletivo para a contratação temporária em caráter emergencial de profissionais por tempo determinado, com vistas à ampliação imediata da cobertura existencial à população. O processo seletivo não tem limites de inscrições, sendo que as vagas são para atender as unidades de saúde de Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé. Aqui não estão todas as cidades, porque os prefeitos, inclusive, estão contratando também nas cidades, né? Várias prefeituras estão fazendo esta contratação. De acordo com a gerente de recursos humanos da CESAL, Neucila Barato, os candidatos devem ficar atentos, pois a qualquer momento podem ser chamados. Ela falou o seguinte: lembramos que no ato da convocação, o profissional tem que estar de posse de toda a documentação que foi declarada mediante a inscrição. Pessoal, o edital já saiu, procure aí nos sites, procure no site do governo do estado, que você vai encontrar lá o edital, já está aberto, e essa contratação é assim, ó, é rápido, porque senão não faz sentido contratar depois da pandemia. Já o Ministério da Saúde divulgou domingo, né, mais um balanço, o mais recente balanço dos casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Os principais números são, atualmente no Brasil, 136 mortes, 4.256 casos confirmados, 3,2% é a taxa de letalidade. O que significa isso? É a taxa de mortandade. A cada 100 pessoas, 3,2 estão morrendo. O estado de São Paulo concentra 1.451 casos, ou seja, lá a situação é realmente assustadora, e o Rio de Janeiro 600. O balanço acrescentou 22 mortes ao total. No balanço do dia anterior, o Brasil tinha 114 mortes. Isso representa um aumento de 19% no número de mortes nesses últimos dados do Ministério da Saúde. O domingo teve o mesmo acréscimo em número de mortes que o de sábado, ou seja, 22 novas mortes no sábado, 22 novas mortes no domingo. Em 2 dias, portanto, 44 pessoas. A taxa de letalidade, ou seja, de pessoas que morrem, subiu de 2,8% de sábado para 3,2% neste domingo. O índice de morte mundial é de 3,74%, ou seja, quase 4%. A cada 100 pessoas, 4 morrem, muito acima da média de 1,6% que se falava no início da pandemia, e ainda muito alto quando feita a comparação com o H1N1. A taxa de morte do H1N1 foi de 0,026%. É bom fazer um lembrete aqui: é muito cedo para analisar se essa taxa de morte do coronavírus ela vai ficar tão acima do H1N1 que foi no ano de 2009 e 2010, até porque estamos agora começando o ápice. Lamentavelmente, eu não diria que é o ápice, estamos começando um período de subida do número de casos e de mortes em todo o mundo. Depois, no final da pandemia, há uma tendência a cair. E esse número do H1N1 é o número consolidado de todo o período da pandemia. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde fala estar assustada, porque em 3 meses o número de casos de morte por coronavírus no mundo já está se igualando a 16 meses do H1N1. Mas eu diria o seguinte: 3,74% a média mundial contra 0,026% do H1N1. Esse número pode cair, os percentuais atuais, porque no fim da pandemia é natural que se morra menos pessoas. Entre as 36 mortes, 98 aconteceram no estado de São Paulo. Houve um aumento em São Paulo de 14 mortes no balanço deste domingo. É por isso que o governador lá está tão assustado. O ministro da Saúde volta a recomendar isolamento social e fala que muita gente pode morrer se isso não acontecer.
Com o aumento no número de casos de morte no Brasil inteiro, o ministro Nelson Mandetta deu declarações assustadoras. Acompanhe parte dessas declarações. Por isso, mais uma razão para que quando a gente determina a paralisação, quando param, imediatamente a gente percebe o quê? Diminui os acidentes, diminui o trauma e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma, ficam disponíveis para serem utilizados para outras situações. Então, há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40% até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma. E está muito difícil comprar e está muito difícil tirar de lá para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, tem uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento. Pessoal, e aqui em Rondônia há uma expectativa se nesta segunda-feira o governador Marcos Rocha autoriza a abertura geral do comércio ou flexibiliza para alguns segmentos. É bom destacar que durante a semana, alinhado ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, Marcos Rocha flexibilizou a abertura comercial. Também atendeu a pedido da classe empresarial do estado de Rondônia. Entretanto, nós não sabemos como vai ser essa postura amanhã, mediante um novo posicionamento do ministro da Saúde de que só o isolamento social pode evitar muitas mortes no Brasil. Mais uma vez, eu sou Edivaldo Gomes, obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouco chega no seu WhatsApp um boletim bem resumido de 2,5 minutos, tirando todas as dúvidas a respeito do benefício de R$ 600 anunciados pelo governo. Um abraço e até daqui a pouco.